Momento de reflexão com o pastor Claubério Araújo. Paz seja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 21. Quero trazer à memória só o que me traz esperança. A palavra que nós lemos, baseada no texto de Lamentações de Jeremias, do capítulo de número 3, do versículo de número 21. Ele vai falar do momento em que Jeremias vai dizer algo que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Jeremias nós conhecemos como o profeta chorão. Jeremias foi um profeta que foi chamado por Deus quando Israel estava passando por um processo delicado. Deus não esperou Israel estar bem. Deus não esperou Jeremias estar preparado. Deus não esperou que Jeremias estivesse bem para poder assumir o chamado de profeta. Jeremias simplesmente é chamado. Ele vai contestar com Deus dizendo que não passa de uma criança. Jeremias vai dizer que não tem capacidade, que não pode fazer a obra do Senhor. Jeremias chega diante de Deus e diz que a obra do Senhor é pesada, que ele é incapaz de fazê-la. Deus conversa com Jeremias e diz: não diga-me a mim que tu não passas de uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E aonde quer que eu te envie, tu irás. O que eu quiser que tu fales, tu falarás. Então não digas que tu não passas de uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Essa palavra veio trazer uma grande diferença na vida de Jeremias. Jeremias começou a profetizar, começou a falar da obra do Senhor. Jeremias começou a ir a um povo obstinado de dura cerviz. Na época, o reinado em Israel estava difícil. O rei de Israel não conseguia estar dentro dos padrões que Deus gostaria que tivesse. Jeremias simplesmente profetizava coisas e não via acontecer. E por isso acontecer, pessoas pegavam Jeremias. O rei mandava com que pessoas, soldados, açoitassem a Jeremias, amarrassem a Jeremias. Jeremias foi colocado no tronco. Jeremias foi desacreditado dentro do seu povo. Jeremias foi um profeta que profetizava e não via acontecer. Jeremias recebia de Deus, ouvia Deus, via visões de Deus, mas quando ele passava, o que Jeremias tinha de retorno para si eram apontamentos, calúnias, espancamentos, prisões, muitas tribulações. Este foi o ministério deste homem chamado Jeremias. Um homem que quis desistir e chegou para Deus e disse: nunca mais falarei do teu nome. A minha boca não mencionará o nome do Senhor. De maneira nenhuma eu outra vez irei aos povos e falarei de ti. Não serei a pessoa em que levará a tua palavra. A partir de hoje, eu lanço fora o meu chamado. A partir de hoje, eu não pregarei mais o teu evangelho, não serei mais um líder espiritual, não serei mais profeta teu. A partir de hoje, desisto, acabou, parou por aqui. Porque eu só vejo sofrimento. Eu prego sobre um Deus
que pode livrar, mas eu não estou vendo o livramento. Eu prego sobre um Deus que derrama prosperidade, eu não estou vendo isso no meio do meu povo. Eu profetizo sobre um Deus que diz que vai libertar Israel, que vai abençoar Israel, porém, eu não vejo isso. Então, não mais mencionarei o teu nome, porque eu estou falando do teu nome, estou profetizando de ti. Porém, o que vem sobre a minha vida são tribulações, perseguições. O que vem sobre a minha vida é pessoas que se levantam contra mim e sem motivo nenhum levam meu nome nos seus lábios, na sua boca, na sua língua, falando contra a minha pessoa. E eu não estou aqui para fazer mal a eles, mas eles estão prontos a me fazer mal. Então, aqui fica o meu ministério. A partir de hoje, o meu ministério está encerrado. Jeremias, ele chega diante de Deus e fala tudo isso. Talvez você tenha dito para Deus, talvez você esteja dizendo para Deus ou queira falar para Deus, a partir de hoje basta. O meu ministério morre aqui. Talvez você falou isso até mesmo ontem, ou 2 dias atrás, ou você vem falando isso. Mas o interessante é que Jeremias, quando ele fala isso, ele fala no momento em que ele é perseguido, no momento em que ele é usado por Deus, e em vez de ver aquilo que o Senhor falou, vem coisas totalmente contrárias. Mas Jeremias vai completar o texto dizendo: isso para mim foi como uma chama ardente no meu coração. Ou seja, mesmo querendo parar, mesmo tendo parado, mesmo tendo dado um basta, ainda essa chama queimou em seu coração. Ele não suportou essa chama que queimava no seu coração, não deixava ele virar as costas, não deixava ele parar de mencionar o nome do Senhor. Jeremias continua o ministério, ele mesmo não querendo, mas a chama do chamado queimava o coração de Jeremias. E Jeremias, ele vai falar que Israel vai ser entregue às mãos de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, que os caldeus iriam destruir Israel, iam destruir Judá, Jerusalém, iam destruir o templo. Jeremias profetizava dias negros, Jeremias profetizava dias difíceis, Jeremias profetizava dias ruins, mas ninguém quer receber profecias assim. Se não for profecia de que você vai ganhar um carro, se não for profecia de que Deus vai te levar aos 4 cantos da terra para tu cantar, pregar, se não for profecia de que tu vai ficar rico ou rica, se não for profecia de que você vai vencer, você vai chegar lá, se não for profecia de que os teus inimigos vão ficar tudo debaixo dos teus pés e ver você ser exaltado por Deus, não serve. O povo de Deus estava recebendo profecias de um profeta, de um homem de Deus, do Deus deles, de que seria coisas contrárias ao que eles estavam recebendo. Atenção, igreja. Existia naquele momento, o rei tinha os seus profetas, tinha as pessoas que traziam revelações ao rei, e todas elas diziam: você vai vencer, você vai chegar lá, Nabucodonosor vai ficar debaixo dos teus pés, os caldeus não são nada contra o nosso exército, assim diz o Senhor, eu entregarei o exército de Babilônia nas tuas mãos, assim dizia todos os profetas do rei.
Mas existia um corajoso que dizia: te entrega, porque o Senhor entregou essa cidade. Enquanto todos diziam, sapateavam, falavam em línguas e usavam o nome do Senhor em vão, tinha um corajoso que dizia: não é assim. Não é assim que se serve Deus. Deus não se agrada de qualquer jeito. Deus não vai se agradar do seu pecado. Deus não vai te abençoar tu fazendo coisa errada. Deus não vai te exaltar tu querendo pisar no teu... Não vai. E porque Jeremias dizia isso, não valia. Calabouço nele, peia nele. Vamos matar Jeremias, mas Deus não deixava. É interessante que o povo de Deus não acreditaram no profeta de casa. Jeremias nasceu e todo mundo conhecia o pai de Jeremias. Conhecia a mãe, os irmãos. Todo mundo conhecia o ofício de Jeremias, todo mundo conhecia Jeremias. Jeremias era do local, mas não serve. Aí os profetas que o rei trazia de outra localidade e profetizavam coisas boas, esses serviam. Mas o que foi que aconteceu, igreja? Babilônia veio vazar os olhos do rei, do jeito que Jeremias disse. Mas antes de furar os olhos do rei, o rei viu o exército de Babilônia matar os seus filhos diante dos seus olhos. Porque a palavra de um homem de Deus que não volta atrás, do que Deus tem para passar, homem e mulher que não se vendem, eles vão ver o que foi profetizado, porque quando o Senhor manda, ele se encarrega em fazer. Jeremias triste, porque tudo o que ele disse estava acontecendo. Mas o povo de Jeremias não acreditaram nele. E o povo de fora, segundo o mandato do rei Nabucodonosor, chegou o general e disse: quem é? Jeremias o profeta. Colocaram uma capa babilônica sobre Jeremias e disseram: nesse ninguém toca. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você, eu, nós, muitas das vezes não acreditamos no profeta de casa. Mas aqueles que estão lá fora estão acreditando naquele que você não está acreditando. E os que estão lá vão ver o que você não acredita acontecer, tudo o que ele falou. Nabucodonosor, escreve isso. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, acreditou em Jeremias e chamou ele de Jeremias o profeta. E tudo aconteceu, foram presos, acabou com tudo ali. Aí Jeremias vai escrever um livro que leva o nome Lamentações. No capítulo 3, ele vai falar 20 versículos reclamando. Ele vai estar lembrando dos problemas. Os 20 primeiros versículos, Jeremias vai estar ali triste, reclamando, falando dos problemas. Quanto mais nós falamos, quanto mais você fala, quanto mais eu falo do problema, mais ele cresce. Escreva aí, quanto mais você fala do seu problema, mais ele cresce na sua vida. Quanto menos você fala do seu problema, mais ele diminui sobre a sua vida. Guarde isso. Enquanto ele mais falava, mais crescia. Mas no versículo 21º, versículo 21 do capítulo 3, trouxe uma grande mudança para Jeremias. E a partir de hoje, vai trazer mudança para você. Você crê? O tema da mensagem é trazer à memória tudo que me traz esperança. Diga assim: trarei à memória tudo que me trouxer esperança. Trarei à memória tudo que me pode dar esperança. Receba em nome de Jesus. É uma palavra profética para a tua vida a partir de hoje. Meus queridos, tudo ali mudou, foi o suficiente para Jeremias. Traga à memória tudo que lhe pode trazer esperança. Quando
Abraão foi chamado. Abraão já era de idade avançada. Abraão já era velho, um ancião. E Abraão recebeu um chamado, ele ouviu a voz do Senhor chamando Abraão. Abraão, sai da parentela, da tua parentela, da casa dos teus pais, da tua família, dos teus familiares aí, da tua parentela, sai de perto. E eu, Abraão, te darei um filho. Ei, Abraão já tinha uma idade avançada. Ele não podia ter filhos. O seu corpo já estava mortificado. Abraão não poderia gerar. Sarai, sua esposa, também de idade avançada e ainda era estéril. Não podia gerar. Abraão, ele ouviu a voz do Senhor. Mas uma coisa interessante. Quando Deus diz, de ti, da tua semente, eu farei uma grande nação. Abraão ri, ele sorri. Como acontecer uma coisa impossível dessa? Como sendo eu já velho, de idade avançada, minha esposa ainda de ser também de uma idade avançada, ter passado da idade de gerar, a idade natural do ser humano, e ainda ser estéril. Como pode isso acontecer? Talvez você esteja dizendo, como pode ainda aquela bênção que está parada, ou algo impossível acontecer? Como pode acontecer na minha vida? Já tem tanto tempo. Mas escuta o que eu vou te dizer. Era impossível para Abraão, impossível para Sarai. É impossível para você. Abraão não podia, não tinha como, era impossível. Meus queridos, Davi também era rejeitado pela sua família. Davi era rejeitado por sua família. Davi, ele não podia cear junto com sua família. Davi era rejeitado desde a meninice. Davi, jovem, ele buscava o Senhor. Era impossível, repita comigo, era impossível Davi ser escolhido para ser rei do povo de Israel. É interessante que a impossibilidade de Davi fez com que Deus levasse o profeta Samuel até a casa de seu pai. E ali, perante todos, Davi ser ungido o rei daquela nação. Davi, logo após, ele vai vencer Golias e depois ele vai assistir ao rei Saul. Ele vai ajudar o rei Saul, bem recebido, e depois ele vai ser rejeitado pelo rei. Davi era rejeitado pela sua família e agora ele está sendo rejeitado pelo rei. O rei tenta matar Davi. É impossível um plebeu, uma pessoa pobre, de poder aquisitivo pequeno, conseguir chegar ao trono de Israel. Davi foi rejeitado, Davi foi perseguido. Foi impossível para Davi ser ungido rei, era impossível. Assim como foi impossível para Abraão ter de si próprio uma semente. Davi agora ele tem que fugir. Davi agora ele tem que viver o que ele tinha dentro do seu coração. E para muitos, Davi, filho de Jessé, aquele pastorzinho, como é que é? Não tem nem
perigo disso acontecer. É interessante, meus queridos, que José, ele foi rejeitado pelos irmãos, perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo aos ismaelitas, que posteriormente vende como escravo para os egípcios, no caso o egípcio Potifar. José, ele é escravo dentro de uma terra estranha. Os sonhos que José teve lá atrás era impossível ser cumprido. Por quê? Porque José estava num local estranho, num povo estranho, que adorava um Deus estranho, de uma cultura estranha, de uma fé estranha. Não era o seu Deus que eles cultuavam, não era a sua fé que eles tinham, não era a sua terra que eles viviam. Era impossível José ter os seus sonhos realizados, assim como era impossível Davi ter um trono de Israel para ser assentado. José, ele está agora num momento crítico da sua vida. É interessante que as coisas, quando parece que vai dar tudo certo, elas começam a dar tudo errado. O que parecia que iríamos conseguir, não conseguimos. A impossibilidade bate na porta. Jefté, filho de uma prostituta. Como que pode acontecer de que a sua própria família lhe expulsar de casa? Como que pode acontecer dos seus próprios irmãos de sangue lhe expulsar? Claro, pastor. A Bíblia já diz que ele era filho de uma prostituta. Que o seu pai teve um caso com uma mulher que não era a mãe dos seus irmãos. Ele é expulso de sua terra, de sua família, de sua casa. Meus queridos, como que Gideão poderia ser chamado, escolhido por Deus? Como que isso poderia acontecer de um rapaz escondido ser visto por Deus? É porque nós sabemos que não podemos ser vistos pelos homens, mas por Deus é com certeza. Meus queridos, Abraão, ele trouxe para dentro de si, ele trouxe para ele tudo, a sua memória que lhe poderia trazer esperança. Que você possa trazer hoje para você tudo que pode lhe trazer esperança. Abraão não poderia gerar, mas o que nós sabemos é que ele é pai de uma grande multidão. Abraão conseguiu ser pai de uma grande multidão, porque Abraão conseguiu crer contra a esperança. Abraão conseguiu crer naquilo que era impossível acontecer. Então deixa eu te dizer uma coisa. Está esperando algo impossível acontecer? Faça que nem Abraão. Faça que nem Jeremias, traga à memória tudo que pode lhe trazer a esperança. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, esta vida vai ser alcançada por Ti nesta noite. Era impossível Abraão ter a sua semente, porém Isaac nasceu. O seu Isaac vai nascer. Traga à memória tudo que pode trazer esperança. Traga à memória tudo aquilo que só te traz esperança, todo pensamento contrário, tudo que te traz dor, larga de mão, joga fora. Era impossível Davi ser rei, porém Davi sentou no trono de Israel e se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos.
Davi, ele era apenas um filho bastardo, rejeitado. E todos aqueles que rejeitaram Davi tinham que tratá-lo como rei. Quando a gente traz a memória de tudo que pode nos trazer esperança, nós conseguimos caminhar para frente. Jefté, filho de uma prostituta, expulso pela sua família, expulso pelo seu povo. É interessante que Deus, ele faz a história de Jefté dar uma viravolta. E aqueles que expulsaram Jefté tiveram que ir até ele buscá-lo de volta. Deixa eu te dizer que podem até nos colocar de lado. Podem até nos deixar desacreditado, nos expulsar. Mas vai acontecer o dia de que estes que um dia nos rejeitaram, chegar até nós e reconhecer que somos um homem e uma mulher de Deus. Vai chegar o dia. Assim como foi como Jefté, que tiveram que ir até Jefté e dizer: vem ser por cabeça conosco, vem ser o nosso juiz, o nosso líder. Vão fazer assim com você também. Não para que você venha dar algo de alguém especial, não é isso que Deus faz. Mas é aquilo que Jesus Cristo disse: os humilhados serão exaltados. Quando nós trazemos a memória de tudo aquilo que pode nos trazer esperança, nós vivemos o melhor nesta terra. Nós vivemos o melhor de Deus. Gideão, ele não acredita que pode ser o libertador de Israel. Mas quando ele vê 33 mil pessoas, ele fica entusiasmado, alegre, mas quando ele vê 300, ele fica triste, angustiado e desacreditado. Talvez neste momento que você está passando, está só você, sua esposa e seus filhos. Quem sou eu para Deus ser usado? Quem sou eu para que Deus venha me usar? Quem sou eu para ser usada? É aí que você se engana. Porque Deus não depende de quantidade, Deus depende de qualidade para fazer sua obra ser feita. E com 300 homens, Gideão, ele vence, ele livra Israel, ele vence os midianitas e volta vitorioso. Deus, ele não trabalha com quantidade, mas com qualidade. Continue dando a seu louvor, a sua adoração, sua fidelidade com qualidade ao Senhor. Deus está cansado de pessoas fazerem votos para Ele, fazerem propósito com eles, até com choro com eles, que se Deus fizer isso, eles irão fazer isso. E Deus faz para mostrar para eles que eles não fariam, que não é disso que eles dependem, que não era daquilo que eles dependeriam, mas simplesmente da presença dEle. Mas que nós venhamos trazer à memória tudo que pode nos dar esperança. Porque se a gente trouxer no coração tudo que pode nos levar ao chão, é isso que teremos. Deus está cansado de pessoas que só falam, mas na hora de agir, são os primeiros a correr a léguas e se esconder. Jesus Cristo, nosso amado Jesus, ele esteve no momento crítico da sua vida, o sacrifício, o momento das dores, o momento do suar de sangue. Jesus, ele simplesmente traz
a memória tudo aquilo que pode lhe trazer esperança. E Filipenses, capítulo 2, 9 e 11, vai dizer que porque Jesus Cristo não desistiu, Ele foi à frente e trouxe à memória tudo que lhe poderia trazer esperança. Ele hoje tem um nome sobre todo nome. E sobre o seu nome todo joelho se dobrará e confessará que Ele é Senhor. Deus quer que você traga à memória tudo que pode te trazer esperança. O Senhor quer fazer você viver o que Abraão viveu. Deus quer fazer você viver o que Davi viveu. Deus quer fazer você viver o que Jefité viveu. Deus quer fazer você viver o que Gideão viveu. Deus quer fazer você viver o que Jesus está vivendo. O que, pastor? Jesus hoje, Ele é Senhor. E dentro daquilo que Jesus prometeu para nós, Ele quer que nós venhamos a viver. Porque Jesus diz bem claro: estarei convosco até a consumação dos séculos. E aquele que vencer até a morte, dar-te-ei a coroa da vida e assentar-se-á comigo e reinará comigo. Descansará. Jesus, Ele tem um nome sobre todo nome. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis. Como é bom servir um Deus desse. Então, que você possa tirar do seu coração tudo que lhe traz dores, tudo aquilo que lhe traz vontade de desistir, de parar. Pare de olhar as coisas negativamente. Pare de olhar para as pessoas como inimigas. Antes disso, faça um revés, uma reviravolta e traga à memória tudo aquilo que lhe pode trazer esperança. Abraão não podia ter filhos, mas se tornou pai de multidão. Davi era rejeitado, mas se tornou rei em Israel, até hoje o maior rei de Israel. Jefité foi expulso, mas os que expulsaram foram buscá-lo. Gideão não acreditava em si próprio, ainda assim foi o libertador de Israel dos midianitas. Jesus Cristo, mesmo no suar de sangue ali, Ele não desistiu, Ele foi para frente. E o nome do Senhor Jesus ficou sobre todo nome. Hoje Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você parar de reclamar, murmurar e trazer sempre as coisas ruins, quando você parar de falar dos seus problemas, ele vai diminuir. Quanto menos você falar do seu problema, ele vai diminuir. E mais uma vez, receba essa palavra profética, traga à memória tudo aquilo que te traz esperança, e você vai viver ainda esses dias para frente o melhor de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo, o Senhor te abençoe, o Senhor te levante. Grandes coisas tem o Senhor na tua vida. Grande é o ministério que o Senhor tem para contigo. O Senhor te fará grandes coisas neste lugar. Esta obra, o Senhor é contigo. E Ele te diz: vai, varão, eu sou contigo. Vai, varoa, porque eu sou contigo. Eu estou neste negócio. Amém?